Comentário da semana, com Álvaro Pereira. Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Está entrando no ar mais um Comentário da Semana. Clarice Bernardes, bem-vinda. Muito bom dia para você, Pedro. Muito obrigada. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Álvaro Pereira também bem-vindo aí a mais um Comentário da Semana. Oi, Pedro. Bom dia, Clarice. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Estamos de volta hoje, né? Claro, de volta, né? Para mais o nosso Comentário da Semana. Bom, Álvaro, nesta terça-feira a gente fala um pouquinho melhor, né, sobre o clima tenso entre o atual presidente, né, o presidente Bolsonaro, e também o Supremo Tribunal Federal. A gente tinha até comentado um pouquinho, né, sobre o processo de impeachment com alguns ministros do Supremo. Conta pra gente um pouquinho melhor sobre isso e explica sobre esse clima tenso, né, para chegar até aí, falar sobre impeachment. Como é que está sendo esse processo aí? Pois é, Clarice, para variar, né? O clima anda bastante tenso em Brasília, a relação entre os poderes bastante prejudicada pelos últimos acontecimentos, né? Tudo começou nessa nova fase quando o presidente Jair Bolsonaro fez uma live levantando suspeitas em relação ao processo eleitoral brasileiro, levantando de alguma forma denúncias de que o nosso modelo de voto eletrônico não seria muito confiável, porque seria passível de fraudes no processo de apuração. Então, o presidente levantou essa questão de uma forma muito veemente, ele que é o presidente da República, a autoridade maior do país, revelando publicamente que não confia no sistema de votação eletrônico brasileiro. Levantou suspeitas de que até eleições passadas, por exemplo, como a eleição de Dilma Rousseff, naquela disputa eleitoral com Aécio Neves, teria sido fraudada, como se o candidato do PSDB naquela época, Aécio Neves, tivesse, na verdade, vencido as eleições. Então, são denúncias muito graves, partidas da principal autoridade brasileira, que é o presidente da República. Houve uma reação forte do Poder Judiciário a essas denúncias. O presidente do STF, principalmente o ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma resposta dura ao presidente Jair Bolsonaro, determinou inclusive a abertura de um processo de investigação no TSE para tentar apurar as razões dessa denúncia tão grave envolvendo uma instituição tão importante quanto o Poder Judiciário. Então, hoje, o presidente Jair Bolsonaro está sendo objeto de investigação tanto pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, como pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que também abriu um inquérito para apurar possível envolvimento do presidente Jair Bolsonaro nesta campanha de fake news que vem sendo feita nas redes sociais para atingir outros poderes, atingir outras instituições, como o próprio STF. Então, a abertura dessas investigações contra o presidente fez com que o presidente também reagisse no mesmo tom. E aí, ele anunciou que deve pedir ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a abertura de um processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, dois ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, que estão por trás dessas investigações envolvendo o próprio presidente. Então, há uma queda de braço, né, um cabo de guerra aí, muito forte. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, do outro lado, os ministros do STF. O presidente apenas anunciou que deve pedir a abertura desse processo contra os ministros, e nesse momento, as principais lideranças de apoio ao governo no Congresso, as lideranças do chamado Centrão, tentam convencer o presidente Jair Bolsonaro a desistir desse pedido de investigação contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas até agora ele segue irredutível, ele acha que de alguma forma esses ministros estão cometendo abuso de autoridade, cometendo crime de responsabilidade, na medida em que, segundo o presidente, os ministros também
não estão cumprindo à risca a Constituição, que assegura a liberdade de expressão a todos os brasileiros. Ele acha que os ministros estão exorbitando nos seus poderes quando determinam, por exemplo, a prisão do presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, sob a alegação de que ele representa uma ameaça para as instituições democráticas, quando na visão do presidente, Roberto Jefferson apenas estava exercendo o seu direito à liberdade de expressão ao criticar o Supremo Tribunal Federal e os ministros já citados. Então, o presidente considera que está sendo injustamente investigado, que o presidente nacional do PTB foi injustamente preso, e há uma expectativa grande essa semana de que o presidente desista, não é, desse pedido de investigação contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, para acalmar um pouco os ânimos e para que a vida política nacional possa voltar à normalidade. Mas o presidente segue muito combativo e existe uma manifestação marcada para o dia 7 de setembro de apoio ao presidente e também de críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, a suposição é de que pelo menos até o dia 7 de setembro esse clima de tensão vai permanecer no ar, porque isso aqui motiva também essa mobilização de apoio ao presidente. Então, pode ser até que o presidente desista desse pedido do processo de investigação, mas o clima vai seguir um pouco assim, nesse ritmo, vamos dizer, nesse clima eleitoral, né, até o dia 7 de setembro, quando será realizada essa manifestação. Então vamos aguardar aí, né, para ver como evolui essa questão, mas os presidentes da Câmara e do Senado Federal fizeram ontem também um apelo ao bom senso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestaram em redes sociais sobre essas relações entre os poderes da República, e nenhum dos dois fez referência ao fato específico aí do presidente da República que está pedindo essa investigação, mas o presidente da Câmara disse que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que fechar portas e derrubar pontes é um desserviço ao país. Então, um recado aí ao presidente da República, aos ministros do STF, para que baixem a bola, né, porque esse clima não é positivo para o país, para as instituições e para a democracia. Tomara que as coisas voltem ao normal e prevaleça o bom senso.